Olá, amigos leitores, amigas leitoras do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos aqui com mais uma edição da coluna Café com Você, nosso talk show. Parceria inédita aqui em Nova Friburgo, né? Coisa simples, mas inédita na história da imprensa friburguense. Parceria do nosso jornal com o Hotel Fabris. Por isso, sempre agradeço aqui à empresária Ana Paula Blaut, ao Leandro, ao Arthur, ao Fábio, à Nay, enfim, todo mundo que sempre nos recebe com carinho. E nessa edição também muito especial, e vocês vão entender que eu não estou exagerando, a gente está tendo a satisfação, a felicidade de conhecer e receber, e é um prazer especial também estar conhecendo pessoalmente. A gente andou trocando umas figurinhas tempos atrás, mas conhecer pessoalmente hoje, que é a advogada, a jovem advogada, né? Vocês podem pensar aí que é uma atriz, uma modelo, uma menina, mas é uma advogada, né, profissional de direito, doutora em direito, e que venha a ser nada mais, nada menos do que a proprietária, melhor e mais corretamente dizendo, tabeliã do cartório Terceiro Ofício de Nova Friburgo, né? E eu, se ela brigar comigo, né, vocês vão acompanhar aqui a briga, se ela me processar também vocês vão processar, mas eu posso afirmar e dizer, e eu acho que vocês vão concordar, que venha a ser, no caso, a tabeliã mais bonita de Nova Friburgo, do estado do Rio e do Brasil, com o cartório, que vocês vão ver aqui na imagem no fundo aqui, com o cartório mais bonito do Brasil, que é o cartório que se situa ali onde existiu o tradicional colégio modelo, mantendo a fachada, que a empresa predial Primos construiu ali, mas manteve, né, no edifício Silvio Ruiz, manteve a fachada do antigo colégio, muito mais bonito ainda, e, né, chegou aqui a nossa querida convidada de hoje, já chegando aqui em Friburgo para mostrar esse cartório bonito, maravilhoso, e com o trabalho dela, de sua equipe, que é a doutora Lohana Kozer-Witt, que inclusive não é de Nova Friburgo, ela vai dizer, né, de onde ela é, enfim, tudo direitinho. Então, doutora, eu queria primeiramente te agradecer, sei das suas ocupações, das suas atividades, né, correria 1000 por hora, né, mas queria te agradecer e queria que você inicialmente falasse um pouquinho aqui para a gente, afinal de contas, quem é Lohana Witt, né, até de onde veio, chegando aqui em Friburgo, enfim, contasse um pouquinho a seu respeito. Com certeza. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, e não só o convite também, como toda a recepção da cidade de Nova Friburgo tem sido muito bem acolhida. Eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, mas eu já moro fora tem um pouco mais de 10 anos. Bom, a minha carreira, como você inicialmente falou, é necessário que seja advogado. Na verdade, não advogado, falar advogado não é tecnicamente correto. É necessária a formação em direito e depois nós passamos por um longo concurso de provas e títulos, concurso para cartório. Muitas pessoas pensam que cartório é de pai para filho ou é algum tipo de barganha política. Como antigamente tinha essa questão, né, de hereditariedade. Exato. Infelizmente, antes funcionava dessa forma, ou algo parecido com isso. Mas desde 88, com a chegada da nossa Constituição Cidadã, não só o cartório, mas diversos outros cargos, se faz necessário o ingresso por meio de concurso público. E hoje o concurso para cartório é um dos mais difíceis do Brasil. Inclusive, nós estamos vendo um movimento de evasão da magistratura para a carreira de cartório. Então, especialmente, eu comecei a minha carreira em 2013 no Tribunal de Justiça da Bahia, onde eu permaneci por um pouco mais de 3 anos. Só que o concurso de cartório, Luiz, ele funciona como um verdadeiro degrau. Sim. Então, a gente passa, só que para que a gente consiga passar bem classificado, é necessário também que a gente vá angariando títulos. E quais são esses títulos? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, ninguém inicialmente já tem doutorado, né? É uma carreira que você vai construindo aos poucos e requer anos. Então, no primeiro momento na Bahia, eu passei por um cartório bem pequenininho, era um cartório de registro civil de pessoas naturais, registra nascimento, casamento. Ou seja, doutora, só fazendo um parênteses, esse primeiro cartório que foi a sua primeira, vamos dizer assim, primeiro concurso seu, deu direito a que você fosse para esse
cartório lá, hein? Exato. O concurso de cartório ele é um concurso de natureza estadual. Então, cada ente da federação, cada estado, promove os seus concursos. Mas não foi meu primeiro concurso. Eu já fui advogada e eu também fui policial civil no Espírito Santo por mais de 5 anos. Essa eu não sabia. Sim. 5 anos e meio eu fui policial civil no Espírito Santo. Então, eu vim dessa carreira e acabei mudando. Mas aí, continuando, então, iniciei no estado da Bahia. Depois da Bahia, eu fiz concurso em outros estados. Fiz para o Ceará, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu consegui, ao todo, 7 aprovações nos estados. E depois da Bahia, eu consegui galgar um passo à frente, um cartório maior, e eu fui para o registro de imóveis no estado do Pará, onde eu fiquei por 5 anos. E do Pará, eu passei aqui, e optei por vir para o Rio de Janeiro, que é próximo, relativamente próximo ao meu estado, bem mais do que Pará. Uhum. E aqui eu assumi o cartório de Nova Friburgo, foi uma escolha minha. Nós escolhemos de acordo com a ordem de classificação do concurso, os cartórios que estão vagos no concurso. E eu escolhi Nova Friburgo e estou bastante feliz com a minha escolha. Que maravilha! E a gente vai falar mais sobre isso ainda, né? É o cartório dela do terceiro ofício. Aliás, ela deve até dar aí, com a sua experiência e capacidade, dar uma ideia melhor, né? Porque existem, né, mais de um cartório, né? Cartório do primeiro, segundo, terceiro, quarto ofício. Então, ela vai explicar isso para a gente. E é bacana que a gente vê isso aí, como eu falei no início, né? A mulher empreendendo também nesse segmento, uma pessoa, né, que a gente já vê aqui, estudiosa, dedicada, e que muita gente se surpreende, como talvez eu e vocês estão acompanhando aí, de ver praticamente como se fosse uma menina, né? Nem vou usar perguntar a idade dela, já me falou lá no WhatsApp, mas você vê que, né, com toda essa trajetória, essa carreira, inclusive, né, saindo do seu estado, do seio, digamos assim, da sua família, para poder desbravar aí e chegar. E hoje, antes da gente fazer esse primeiro intervalo, e hoje, já que você passou por alguns estados, Friburgo hoje pode ser definitivo para você? Com certeza. Eu estou cansada, eu já faço concurso de cartório há mais de 13 anos. O concurso do Rio de Janeiro, ele iniciou há 8 anos, só finalizou agora. Então, eu estou bem cansada assim, de continuar estudando, porque eu estudo para concurso, não só o cartório, mas concurso de um modo geral, ele requer muita dedicação, muitas privações. Então, é uma vida para os estudos. Então, chega uma hora que a gente também tem que saber parar. E por isso também, mas a gente não vai falar agora, vai falar logo depois do segundo bloco, por isso, então, com certeza você investiu bem legal, principalmente no bom gosto, né, na criatividade, de ter certeza hoje, né, não sei que não é o seu objetivo, mas com certeza te proporcionou a ter os cartórios mais bonitos aqui em termos de, né, de prédio, de estrutura e tudo. Então, eu vou pedir licença à senhora agora, doutora Lohana, para a gente fazer um intervalo aqui, nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com ela e sabendo de coisas bem legais como estão acontecendo aqui em Friburgo, né? Principalmente, é como eu sempre digo, mais uma pessoa que faz acontecer aqui em Friburgo e principalmente no caso dela, vindo de fora. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa segunda parte aqui da coluna Café com você, hoje recebendo a tabeliã doutora Lohana Bitt. Já voltamos. Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui no segundo bloco, hoje tendo a grande satisfação, honra e alegria de receber a advogada, doutora em Direito,
escritora, né? Depois a gente vai falar isso também, lá, ex-policial civil, você tem que tratar bem, senão... Ex-advogado também. Sou mais advogada. Tá certo. Doutora Lohana Bitt, que é a tabeliã, proprietária do cartório mais bonito aqui de Nova Friburgo, da região, né? Até porque também falei que ela é mais bonita, também porque os outros os tabeliãs são tudo homens, né? Então fica mais fácil, até nem tem concorrência, né? Então, hoje ela está contando com a gente, contando um pouquinho assim, né, do que é um cartório, e exatamente por isso eu queria que voltasse um pouquinho, doutora Lohana. A senhora falou uma coisa aqui antes, que é como se fosse uma concessionária, né? Que você tem que fazer esse trabalho todo, está sempre atualizando, prestando o melhor serviço para a população e de forma sui generis, né? Porque acho que tem coisas lá que vocês, às vezes, não pode talvez nem supor e aparece para você desenvolver o trabalho de vocês, né? Perfeito. Muitas pessoas não entendem muito bem como funciona o cartório. A primeira coisa a ser esclarecida é a questão do concurso público. O tabelião, o dono do cartório, como, né, comumente as pessoas falam, ele sempre vai ser concursado, sobretudo após a Constituição de 88, mas de um modo geral todos são concursados. O segundo ponto é que o cartório ele não recebe nenhum real de auxílio do Estado. Todo o dinheiro que está lá é do próprio cartório, ou seja, do particular que está na frente. No caso, eu e os demais colegas tabeliães. Então, ele não tem dinheiro público, 100% capital privado. Então, é um serviço prestado em caráter privado. Mas ele tem sim uma natureza pública, Luiz, a gente não pode ignorar esse fato. Sim. E aí, como nós estávamos conversando, fazendo uma analogia um tanto que grosseira do ponto de vista jurídico, Sim. seria similar a uma concessionária, por exemplo, que construiu uma estrada. Ela gastou, ela fez investimentos para ampliar, para duplicar a pista, contratou funcionários, e qual é o preço disso? O pedágio. Né? Mas não é qualquer pessoa que decidir, eu vou fazer uma estrada, vai lá e faz. Não, ela tem que passar por um processo licitatório. Então, assim, muito grosseiramente comparando, o cartório seria mais ou menos isso. O nosso processo licitatório seria o concurso, e a estrada, do mesmo modo que é uma via pública, o cartório presta um serviço público também, mas em caráter privado. Então, por isso que o serviço é cobrado. E eu ia te falar sobre a questão do prédio em si, mas já que chegou nesse ponto aqui agora, o pessoal, né, o pessoal mais leigo e tudo, poder entender o que faz, afinal de contas, por exemplo, no seu cartório. E se tiver a oportunidade de comentar também os demais 3 aqui de Friburgo. Claro, isso é muito importante, porque as pessoas elas não têm muita noção de que existem cartórios diferentes para serviços distintos. Né? Então, o terceiro ofício de justiça, especificamente, o meu, nós prestamos serviço de tabelionato de notas. E o que é tabelionato de notas? Lavratura de escrituras como um todo, compra e venda, doação, inventário, declaração, atas notariais, etc. E esse serviço os demais colegas também prestam, tá? O tabelionato de notas. Nós prestamos serviço de tabelionato de protesto de títulos. O que é isso? É basicamente um serviço de cobrança. Então, cobra-se para determinado credor, e o serviço de protesto ele é gratuito para o credor, 100% gratuito. As pessoas muitas vezes não sabem disso. Eu não vou recorrer ao cartório de protesto porque eu vou ter que pagar. Não, o credor não paga. O devedor que paga quando e se pagar a dívida. E aí as custas do cartório vêm embutida para o devedor, não para o credor. Então, nós fazemos protestos de títulos, nós fazemos registro civil de pessoas jurídicas, que são registros de pessoas jurídicas não empresarial, de associações religiosas, sociedades simples, nós fazemos também, e fazemos, por fim, registro de títulos e documentos. Você quer fazer um registro de qualquer coisa, uma carta, por exemplo. Uma letra de uma música. Sim, você quer registrar um contrato para dar publicidade, um contrato que você fez com qualquer pessoa. Você quer fazer uma notificação formal e você quer que aquilo ali tenha força pública. É o cartório de títulos e documentos. E assim como o da senhora, existe também outros cartórios. Em Friburgo, Perfeito. Por exemplo, civil, né, que registra aí os nascimentos, os óbitos, né? Perfeito. Falando dos cartórios, então tem o que eu falei há pouco, o tabelionato de notas, o tabelionato de protesto,
Títulos e documentos, pessoas jurídicas. Essas 4 atribuições nós fazemos no terceiro ofício. Existe também registro civil de pessoas naturais, que faz tudo relativo às pessoas naturais, nascimento, casamento, óbito. Nós temos também o registro de imóveis, que faz tudo relativo a registro de imóveis. Aqui em Nova Friburgo nós temos 3 colegas que fazem o primeiro, o segundo e o quarto. Então, assim, são diferentes tipos de cartório para diferentes serviços. Que maravilha, viu? Todo mundo já está sabendo que ela não vendeu o peixe só dela, né? E também explicou porque é importante, porque o que a gente percebe, a gente falava aqui, doutora, justamente às vezes a necessidade que às vezes muitas pessoas têm e um desconhecimento, às vezes, sequer de saber aonde que onde ir. Quando tem envolvimento aí de um profissional do direito ou alguma pessoa mais experiente, já orienta, mas pessoa leiga, simples, fica com dificuldade, claro, né, de saber. E qualquer dúvida também, uma das funções do tabelião é justamente o aconselhamento jurídico das partes. E esse aconselhamento ele é totalmente gratuito. Então, na dúvida da onde ir, vai em qualquer um, explique a situação, que vai ter o direcionamento correto. Se não for resolvido lá, eles vão encaminhar vai exatamente. Direcionar para o colega. Então tá bom, doutora Lohana, a gente vai fazer agora a nossa segunda e última parada, daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouquinho mais especificamente desse prédio lindo aqui, do cartório mais bonito de Nova Friburgo do Brasil, aqui em nossa cidade. Daqui a pouco a gente volta com a segunda e última parte, aliás, a terceira e última parte da coluna de hoje, do Café com Você, nosso talk show. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos retornando aqui para a terceira e última parte da coluna Café com Você, nosso talk show. Hoje, repetindo mais uma vez, tendo a grande satisfação de receber a doutora Lohana Bitt, né? A tabeliã, dona proprietária aqui do cartório mais bonito do Brasil, aqui em Nova Friburgo, que é ali onde era a fachada, né? Era um antigo colégio, o tradicional colégio modelo. Doutora Lohana, a senhora falou que agora, depois de rodar muito aí vários estados do Brasil, né? Friburgo agora deve ser a sua parada definitiva. E foi justamente por isso que você pensou com esse carinho todo, com essa visão. Você comentou um dia que quando você assumiu, você vê que, né, era um prédio aqui na rua, final da rua Ernesto Brasílio, né, com a Eugênio Milha. Funcionava bem, mas era realmente bem, né, bem assim acanhado até, acredito eu. E aí, como que te levou essa ideia de pensar lá, de sair na frente e de chegar, vinda natural do Espírito Santo, de emplacar aqui em Nova Friburgo o cartório mais bonito do Brasil? Luiz, então, como eu falei, é uma trajetória muito árdua, de muita dedicação, de muita abdicação de tempo de vida só estudando. Então, eu sempre tive na minha cabeça que quando eu decidisse realmente escolher um lugar para mim, eu faria com todo o amor e com todo o cuidado e todo o investimento que fosse necessário para fazer daquilo o melhor possível. E assim foi feito. Ali, quando eu conheci a obra, isso foi em junho do ano passado, não tinha nada do que tem hoje em dia. Eu lembro que num primeiro momento até a minha arquiteta, Nádia Bechara, que é uma querida, ela até falou comigo: Lohana, mas não tem como a gente colocar o cartório aqui, não tinha mezanino, não tinha nada. Eu falei, mas eu quero. Eu tenho certeza que vai ficar lindo e eu quero. E ela fez e refez o projeto umas 6 vezes. Então, eu realmente me apaixonei pelo projeto e decidi executar. E assim acabou sendo um cartório tão bonito que ela já sabe, ela não se importa, não proíbe, não cobra direitos autorais. E eu já presenciei muita gente aí
quando sai do casamento, quer fazer aquelas fotos externas, 15 anos, aniversário, fora todo dia que eu acho que ela deve olhar lá da janela, ver gente tirando foto, fazendo registro, porque realmente está se tornando, né, um cartão postal ali. Perfeito. Né? E isso daí realmente dá uma satisfação muito grande, né? Porque você tinha esse ideal, conseguiu tornar em prática e colocar em prática essa ideia do cartão. Exatamente. Não, eu não me importo nem um pouco. Pelo contrário, eu fiz realmente para atender a população da melhor forma possível. Eu espero atender com o serviço do cartório, né? Sim, Mas se eles também. quiserem tirar foto, enfim, fazer Você ficha, nem vai te tá tudo cobrar. bem, não, de forma alguma, de forma alguma. E o cartório, como eu falei inicialmente, é um serviço muito sui generis. Então, eu também tenho uma característica, o quê? De empreendedora, de empresária, não tem jeito, é uma empresa. Embora não seja uma empresa, porque é tudo no meu CPF, não existe pessoa jurídica cartório, é tudo pessoa Entendi. física. É como se o cartório fosse a pessoa do tabelião Sim. mesmo, entendeu? Então, eu recolho imposto de renda de 27,5%, eu sou tratada como pessoa Eu física. pensei que era justamente o contrário, que você tivesse constituído uma empresa especificamente com essa Não existe finalidade. empresa, não existe empresa. É uma empresa, mas em um CPF. Uhum. Então, é uma empresa para todos os fins, trabalhistas, por exemplo, tributários, e é o CPF ao mesmo tempo. É uma coisa muito específica, muito diferente, por assim dizer. E o cartório, como uma empresa, é necessário vender o Sim, serviço, claro, com porque nós certeza. só ganhamos se trabalhamos. Então, cuidar de um atendimento sempre muito humanizado. A minha equipe, ela foi treinada para esse tipo de atendimento, então todos são muito gentis, todos muito Poxa, que educados bacana. também, nós prezamos muito por isso. A questão da visibilidade, de estar num lugar bonito, de receber as pessoas da melhor forma possível, isso tudo contribui para a própria atividade empresarial que é o cartório. Essa equipe, você, não sei se ampliou, manteve a mesma que já existia? Eu fiz algumas alterações aí na Alterações. equipe, contratei outras pessoas. Uhum. E como é que é a sua rotina hoje aqui? Você mudou para cá, para Friburgo? Está se dividindo ainda lá com os seus Aham. familiares no Espírito Santo? Não, eu mudei. Eu Uhum. realmente mudei para Friburgo e faço tudo aqui. É claro que eu sinto muita saudade da minha família, não tem como, é onde eu tenho minhas raízes. E isso é uma coisa que o concurseiro ele perde. Eu estava até falando sobre isso outro dia. Ninguém fala pra gente que quando a gente vai passar em concurso, que a gente vai ter que ficar longe dos nossos e Sim, recomeçar tudo do zero. verdade. Então esse é um preço muito alto que se paga também, mas faz parte do jogo. E hoje é tipo, por exemplo, você deve estar muito feliz porque, né, chegou numa cidade que certamente Sim, você gosta e que te acolheu sim, e certamente essa questão também de ter colocado o cartório num local, né, um ponto turístico hoje, cai sim. quase o cartão postal também. Então, tipo, sim, você está feliz, está contente, Tô está muito. plenamente realizada aí profissionalmente, com certeza. Que bacana. Doutora Lohana, alguma coisa mais que você gostaria de colocar aí assim que a gente possa não ter abordado nesse bate-papo nosso bem descontraído? Eu queria que você ficasse à vontade. Acho que nós falamos de tudo que é necessário e eu queria deixar o cartório do terceiro ofício, toda a minha equipe e eu também, certamente, à disposição de toda a população friburguense aí para auxiliá-los, aconselhá-los da forma que for necessária. Então, e nem que seja para aquelas pessoas que olham ali o cartório lindo por fora, né? Se quiser entrar lá também, fazer uma Claro, com visitinha, certeza, será muito bem-vindo. então tá bom. Doutora Lohane Kozerbit, eu queria te agradecer mais uma vez, sabe, esse carinho, essa consideração que a gente vem. A gente, fora esse papo aqui, a gente está preparando depois uma matéria no jornal, embora aqui ela já tenha adiantado tudo, por isso que é bacana, né? Porque a gente ouve de viva voz do carinho, da empolgação, da satisfação dela. Então é muito legal. Então eu queria te agradecer mais uma vez, né? Queria agradecer a atenção também de todos e lembrar, né? Como sempre lembro e convido aos amigos leitores e leitoras para acompanhar essa coluna, saindo aqui em geral na página 9, né? Está aqui uma pequena descrição, histórico, e embaixo vocês estão vendo aqui um botão de atenção vermelho, bem didático, que a gente fez isso para criar um hábito, a pessoa às vezes não estava muito acostumado, nem acreditando, mas pode acreditar e ter um botãozinho lá vermelho, com o dedinho amarelo, clique aqui. Então não precisa digitar
link, nem nada, só clicar ali que vocês vão estar acompanhando na íntegra esse bate-papo aqui com a doutora Lohana, que é mais que falar do seu cartório, né, deu uma aula para a gente aqui. Vamos voltar uma coisa que eu já ia esquecendo. O quê? Eu prometi que não ia esquecer e ia esquecendo. Vamos ter que voltar para a gente concluir isso também. Seu livro. Você que é sim. apaixonado também por pets, né, por animais, fala um pouquinho rapidamente aí, que eu já estava esquecendo do livro. Nessa caminhada dos estudos, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e eu escrevi sobre direito animal. Eu gosto muito, é um sub-ramo do direito civil, e que eu escrevo realmente com todo amor. O cartório é pet friendly, inclusive, nós recebemos cachorrinhos, gatinhos, enfim. Sim, podem ir acompanhados dos seus amiguinhos, né? Isso aí. E sim, eu escrevi um livro, foi publicado no começo desse ano, se chama Consciência Animal. E fala sobre tratamento ético, a reformulação do sistema jurídico, sobre justamente esse olhar para com os animais, porque a sociedade mudou, o direito mudou, hoje eles são considerados membros da família, são sujeitos de direito. Então o livro ele fala bastante sobre essa mudança de paradigma e forma de visibilidade jurídica do animal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Que bacana, que maravilha, né? Então, pode procurar aí na internet, ou sei lá no cartório mesmo, se tem algum exemplar lá, se alguém quiser adquirir. Tá vendendo na Amazon, eu posso deixar o link com você. Isso, então tá bom, pode dizer, diz o link aí, você passa pra gente que a gente coloca aqui na legenda, tá bom? Bom, gente, então aí, já ia esquecendo, mas acabou representando um bônus a mais aqui, nesse bate-papo aqui com a doutora Lohana. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, e como disse, repito, né, para acompanhar na íntegra esse bate-papo nosso aqui, bem simples, bem descontraído, mais legal, só nesse botão vermelho embaixo, está escrito atenção, vermelho, com o dedinho amarelo, clique ali e vocês vão estar acompanhando aí esse bate-papo. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a nossa próxima edição aqui da coluna Café com Você, do nosso talk show, parceria com o Hotel Fabris. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.